empreender é um ato de vontade, mas, sobretudo, de planejamento. E esse é o tema de hoje. Aqui comigo no estúdio, a gente vai conversar agora com a Daiane Padovan, psicóloga, master coach e treinadora da maior escola de negócios da América Latina desde 2015. Daiane, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom te receber. A gente foi ouvindo ao longo aí do programa, né, que o planejamento é importante, como isso pode ser agregado aí na vida da mulher empreendedora. Mas eu queria começar contigo falando que dezembro é uma mistura de fim de ano com o fim do mundo. Faz sentido. Né? E aí eu queria entender como nessa época a gente consegue olhar para isso de fato e achar a forma mais assertiva de colocar um planejamento em prática. Olhando da tua perspectiva, claro, né? De ferramenta mesmo, sim, né? Sim, olha só, que interessante essa tua analogia. Eu acho que você entende bem o cérebro do ser humano, viu? Vai chegando dezembro, dá uma sensação maravilhosa. Uau, consegui finalizar o ano, mas será que eu atingi minhas metas? O que será que está por vir para o ano que vem? Então, é um diálogo interno muito conflitante. Né? Mas olha só, a gente fala de ferramentas e quando fala de planejamento vem várias ferramentas na nossa mente, né? Análise SWOT, 5W2H, vem ferramentas que é uma maravilha, mas qual que é o grande erro do ser humano? Qual? Ao invés de estar olhando para dentro de si, ele quer procurar fora uma resposta, me dá uma ferramenta, me dá uma técnica, ou seja, está buscando muito mais a questão cognitiva e racional do que o emocional. Então, para falar de planejamento, nós precisamos falar de autoconhecimento primeiro e neurociência, que é a ciência que estuda o nosso cérebro. Então, olha só, falar de planejamento, nosso cérebro é altamente planejável, nosso cérebro é altamente programável, ele ama planejar. Ama que você avise exatamente o que vai acontecer no seu mês de dezembro. O cérebro ama que você comunique para ele o que vai acontecer em janeiro, fevereiro, 2024, 2025. O cérebro ama informações. É como se fossem comandos que nós damos para ele. Nosso cérebro é extremamente obediente. Olha que informação preciosa, né? E neurociência é uma ciência nova. Muita gente não conhecia isso. Muita gente planejava o ano de 2024, o próximo ano que está por vir, colocando branco no Réveillon. Né? Vou planejar meu ano de 2024, que eu quero ter mais dinheiro, então vou colocar roupa amarela no ano novo. Não funciona assim, né? Então, acaba que para a gente, antes de pensar numa ferramenta, para sair desse diálogo interno conflitante, nós precisamos olhar para dentro de nós, né? E buscar entender o que minha empresa está colocando no mundo, para que eu estou colocando minha empresa no mundo, por que minha empresa existe, por que eu empreendi, quais são meus valores, onde que eu estou hoje, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, é olhar para dentro de si, começar a se fazer alguns questionamentos. Então, imagine o nosso cérebro que é programável, não tendo um planejamento. A tendência do nosso cérebro que ama economizar energia é buscar informações nas experiências anteriores. Então, se eu não dou informação do que eu quero para o meu ano que vem, do que eu quero como meta, do que eu quero atingir em 2024, ele vai olhar o que aconteceu em 2023, 2022, e se não deu certo, e se deu errado minhas metas, ele já está programado, ele já está planejado. Já sabe o caminho. Ele já sabe o caminho. O cérebro, eu costumo dizer, se você não entende de neurociência, se você não entende do seu cérebro, você provavelmente está se sabotando agora. Simples assim. Sabe que você falou uma coisa, eu fiquei pensando muito nesse contraponto, né? Você falou de olhar para o emocional. Quando a gente fala com a empreendedora, com alguém que está olhando para o ramo do negócio, parece que é mais óbvio a gente olhar para o lógico, para o racional. Sim. E aí foi muito legal quando você disse, né? O que a minha empresa está trazendo para o mundo, né? O que eu quero com esse trabalho. E aí eu vou trazer uma palavra aqui que talvez seja a que faz mais sentido, é olhar o propósito com que eu estou fazendo tudo isso. Sim. E aí, então, eu pensar num planejamento, Daiane? Com certeza. E olha só, essa palavra é extremamente importante. Se você olhar lá no Google, a maioria das pessoas tem procurado essa palavrinha. Como descobrir meu propósito? É campeão de busca lá no Google. Então, propósito, na verdade, também requer muito autoconhecimento, requer olhar para dentro de si, requer olhar para a nossa história de vida. E é o que, de fato, vai fazer sentido para nós. Então, para a minha empresa dar certo, né, para você empreendedora, conseguir que a tua empresa bombe no mercado, que você atinja as tuas metas, ela precisa ter com clareza o propósito. E olha só que interessante, né? Eu trago uma reflexão muito importante sobre propósito. Talvez você, mulher empreendedora, vai se apaixonar por você agora, tá?
Talvez você, ouvindo isso, vai ter uma nova visão sobre você. E amor próprio ajuda muito a empreender, né? Uau, autoestima, amor próprio, uau. Mas a grande maioria dos propósitos envolvem, por trás desse propósito, uma dor. Então, olha só. O teu propósito, o propósito da tua empresa está por trás uma dor que você teve na tua infância. Uma dor que marcou a tua história de vida. Então, a maioria das pessoas, quando elas se envolvem com um propósito, elas estão buscando evitar que outras pessoas, que os clientes sintam a mesma dor que ela. Então, para pensar, por que você empreendeu com esse produto, com esse serviço específico? O que te moveu num leque de possibilidades, né? De um mundo de possibilidades, por que você escolheu exatamente trabalhar com isso que você trabalha hoje? Se você buscar na tua história de vida, você vai começar a montar um quebra-cabeça e entender, uau, por que você hoje trabalha na TV? Por que hoje você está aqui? Por que eu sou treinadora? Por que eu escolhi trabalhar com inteligência emocional? Então, quando a gente olha para trás e busca uma dor que nós tivemos e entendemos que hoje a gente faz de tudo para evitar que outras pessoas sintam essa dor, isso faz de nós seres humanos incríveis. Com propósito. Com propósito. Faz eu olhar no espelho e dizer, uau, eu faço diferença no mundo. Isso envolve uma motivação de dentro para fora, que é a verdadeira motivação, né? Então, eu consigo até engajar mais na minha meta, eu consigo engajar mais no que tem que ser feito, né? E viver uma rotina de excelência, que para ser empreendedor tem que ter uma rotina de excelência, né? Foi, eu acho que uma das formas mais bonitas que eu já ouvi alguém explicar o que é propósito, porque faz todo sentido, fica né? Mais fácil também, Fica mais fácil. E também quando a gente fala de autoconhecimento, também fica mais fácil entender que esse olhar para quem eu sou, o que me fez chegar até aqui, vai também ser a base do meu negócio, né, Daiane? Porque o próprio Sebrae delas, né, dentro das trilhas de conhecimento, tem, claro, as trilhas técnicas, mas tem a trilha que olha para o autoconhecimento, para a autoestima da mulher, para toda essa construção, porque vai me ajudar a sustentar o meu negócio. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Às vezes a gente pensa que o planejamento está ligado ao que eu quero. E pode estar ligado também ao que eu não quero. Então, o ponto de partida ser o contrário. Olha que interessante, né? A gente falando de cérebro. Para o cérebro ajudar a gente de forma saudável, de forma positiva, eu preciso entender como ele processa, né? Então, quando eu falo o que eu não quero, meu cérebro não vai me ajudar. Olha que interessante. E aí está um outro erro cometido por muitas empreendedoras. Muita gente estabelece meta assim, ó, ano de 2024, eu não quero ter dívidas. E aparentemente é uma meta incrível não querer ter dívidas. Mas o cérebro trabalha com imagens. Então, cada palavra que eu falo, quando eu estabeleço uma meta, meu cérebro vai criando uma imagem. Então, imagina, não quero ter dívidas. Meu cérebro se impregnou da imagem de dívidas. Então, ele vai acabar o quê? Buscando justamente aquilo que eu não queria. Então, o cérebro, para que ele funcione em nosso favor, para que ele nos ajude, ele precisa ter informações precisas do que exatamente eu quero. Então, muito mais importante do que eu não querer é o que eu quero. Então, eu já digo para vocês, deixa de lado o que você não quer, foca no que você quer. Então, muita gente, você vai perceber que tem um discurso já acostumado a falar o que não quer. Eu não quero casar com um homem que beba. Eu não quero que a minha empresa tenha falência mais. Eu não quero ter problemas com funcionário no ano de 2024. Vai dar tudo errado, meu amigo. Eu não quero ser escravo do meu trabalho. Não quero ser escravo do meu trabalho. Vai cair de paraquedas na tua cabeça exatamente isso. Porque o seu cérebro se impregnou dessa informação. Então, o teu cérebro precisa entender exatamente, com riqueza de detalhes, o que você quer. Então, as ferramentas que a gente costuma passar para os nossos clientes que querem fazer um planejamento bem feito, é colocar no papel o que ele quer, com riqueza de detalhes, de forma específica, fazer um mural da vida extraordinária, pegar imagens no Google daquilo que exatamente eu quero e colocar ali, bem visível, para eu ficar olhando, contemplando todos os dias, até que meu cérebro entenda o recado. Ah, agora sim eu entendi o que você quer, então vamos lá que eu vou te ajudar. Então, gente, cérebro é um órgão do nosso corpo que comanda tudo. E muitas das vezes a gente acaba negligenciando o estudo sobre ele. Então, eu te convido a começar a procurar mais livros, mais cursos, onde você conheça a maneira que o teu cérebro processa, para você ter uma ideia. Uma das informações mais precisas que eu aprendi sobre cérebro, o cérebro não diferencia o real do imaginado. Então, se eu começo a visualizar que o ano que vem pode ser que eu não quero que minha empresa tenha dívidas, a dívida eu já estou sentindo como se estivesse acontecendo agora. Se eu começar a imaginar, visualizar de olhos fechados, que o ano que vem a minha empresa vai bater meta, que vai bombar, que vai dar certo,
a sensação que o meu cérebro tem como se estivesse acontecendo agora. É a mesma experiência do... É físico, né? É físico. A gente sente a emoção. O cérebro é tão fantástico que se eu te disser agora, imagina a gente cortando um limão e chupando esse limão agora. Não dá uma gastura? O cérebro é tão perfeito que ele libera substâncias químicas de imediato. Eu nem tenho limão aqui. A gente só imaginou o limão e já, encheu de saliva a minha boca. O cérebro é incrível, ele tem um poder de nos ajudar e nós não usufruímos disso. Então, muito mais do que as ferramentas, é esse autoconhecimento, é buscar entender o processamento do nosso cérebro, que ele tem muito para nos ajudar. Você estava falando sobre escrever, né? Eu já li algumas pesquisas que falam justamente de que é para a gente escrever mesmo, porque agora a gente está com o celular, com o computador, né? É escrita ali, a caneta e o papel, de que, de fato, isso ajuda na memorização, inclusive. Sim. E aí eu ia te perguntar de uma questão, assim, prática mesmo. Esse planejamento, essa ajuda que eu vou dar ao meu cérebro, essa amizade que eu vou fazer com o meu cérebro, ela é melhor ela ser feita agora, no meio disso do fim do ano, desse balanço, ou não, é melhor eu fazer primeiro um balanço e aí no início do ano porque a gente fica muito do ano que vem, é um ano que separa um dia que separa um ano do outro, né? Sim. Então eu também vou fazer agora e se eu fizer no dia 2 de janeiro, né? Mas eu digo assim, tem alguma coisa mais prática? É de fato colocar isso escrito por áreas da vida, por áreas da empresa, enfim? Sim, com certeza é uma prática muito saudável. Colocar no papel e o quanto antes. Nós procrastinamos, nosso cérebro, ele é maravilhoso, mas ele ama procrastinar. Ele ama deixar para depois aquilo que tem que ser feito, porque ele vai preferir sempre o que é mais prazeroso. É mais prazeroso eu dormir mais 5 minutinhos ou ir lá enfrentar os leões lá fora? É muito mais prazeroso dormir, descansar, ficar ali em casa. Então, o cérebro vai sempre fazer de tudo para nos sabotar. Para quê? Para economizar energia. Porque o cérebro gasta muita energia. O tempo todo a gente está tomando decisões. Então, se eu colocar, eu vou esperar chegar janeiro para fazer meu planejamento, eu já dei brecha para o meu cérebro se sabotar. Então, eu recomendo que, o quanto antes você puder, comece a fazer seu planejamento e colocando no papel, escrevendo, construindo com a tua letra. Você falou, foi de uma preciosidade incrível. Às vezes a gente usa celular, né? Digita, não tem o mesmo efeito do que você construir a tua meta, o teu ano, escrevendo. Dentro das minhas sessões de coaching, eu inclusive peço para os meus clientes desenhar. Até eles falam, não, mas eu não sei desenhar. Não importa, garrancho mesmo, bolinha, pauzinho, mas é para tirar daqui do teu cérebro, colocar no papel e você se vê observador. Pela escrita, pelo desenho, visualizando. Então, isso significa o quê? Usar vários canais neurológicos em nosso favor. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que para o teu planejamento acontecer de fato, na prática aqui, na realidade, primeiro tem que acontecer aqui dentro. Primeiro tem que estar aqui, com riqueza de detalhes. Quando eu fecho os olhos, eu vejo uma fotografia do que eu quero para a minha empresa, do que eu quero para tudo que envolve, né, a minha vida. A gente fala de gerenciamento de tempo e isso apareceu aqui ao longo do programa também. Sim. E aí eu fiquei pensando, né, que claro que as coisas estão cada vez mais aceleradas, de fato, no nosso entorno, mas a importância também da gente poder parar e colocar o nosso ritmo quando a gente está falando de planejamento, né? Porque senão fico com a sensação de que as pessoas dizem assim, eu ia fazer quando vê setembro. Passou, acabou. Quando vê dezembro. E é de fato, né? Então, assim, precisa desse tempo para planejar. E aí aproveito para te perguntar uma outra coisa, Dani. Precisa de um tempo de revisão? Acompanhamento do meu planejamento, não sei, porque... Follow-up, né? O famoso follow-up. Fiquei pensando nisso, porque a gente faz lá em janeiro e depois olha em dezembro e fala, puxa, ficou pra trás. Como diz o Paulo Vieira, né? Autor do livro que a gente estava comentando, isso dá um azar, né? Fazer só o planejamento, depois nunca olhar para ele. Planejamento tem que estar ali do teu lado, você tem que estar visitando ele o tempo todo, recalculando rota, se lembrando. Então, sempre que a gente puder, estar com o planejamento ali do lado, caminhar com ele ali no computador, nem que ele pisque para ti, olhe para mim. Mas é extremamente importante, extremamente importante. A Daiane falou agora do Paulo Vieira, é autor do livro O Poder da Autorresponsabilidade, um dos tantos livros, né? E a gente falava um pouco sobre esse livro aqui antes de começar o programa. E aí eu me lembrei que a gente falou aqui algumas semanas no Sebrae Delas, na TV Nova, sobre lifelong learning, né? Que é o aprendizado contínuo, que é a gente... ter um tempo para aprender algo novo. Isso também tem que estar num planejamento? Por exemplo, um planejamento para o meu aprendizado? Isso faz sentido? Uau! Isso requer muita humildade, né? Que eu acredito que é a nossa vantagem competitiva hoje.
profissionais, empresários, empreendedores que são vulneráveis, que são humildes, entendendo assim, eu não sei tudo, eu tenho algo para aprender. Isso é extremamente importante. Então, imagina se eu falar, não, eu não tenho nada para aprender, eu já sei tudo, já fui lá no Sebrae, já tive uma consultoria, já está ótimo, não preciso de mais nada. Essa empresária está fadada ao fracasso, porque nosso cérebro precisa e merece de estímulos constantemente. Se eu não estar lendo um livro, assistindo um filme, né? Porque o livro muda a minha maneira de pensar, o filme muda a minha maneira de sentir. Se eu não estiver fazendo um curso para me conectar com pessoas, fazer networking, meu cérebro vai começar a se basear muito mais nas experiências anteriores do que nas novas experiências ou do que está por vir. Então, essa característica da humildade e sempre estar claro que eu preciso aprender mais, eu mereço aprender algo novo, eu tenho que estar constantemente aprendendo, isso é extraordinário. É uma vantagem competitiva, isso vai fazer a gente despontar no mercado, com certeza. Você foi falando do cérebro, eu acho incrível, a gente vai ficando impressionado, quanto mais a gente vai lendo sobre isso, né? E também já li muito que o cérebro, ele aprende até o fim da vida. Exatamente. E aí, queria te perguntar em relação aí do cérebro mesmo, né? Porque parece que quando a gente planeja algo, a gente coloca um limite no sentido de, vou por aqui, uma margem, vou usar essa palavra, né? Mas, ao mesmo tempo, para aprender, eu preciso estar aberto. Eu também preciso deixar que novas ideias entrem, né? A gente está falando de inovação toda hora, de tecnologia. As grandes ideias surgem, às vezes, nos momentos em que o teu cérebro está solto, né? E aí, queria também ouvir um pouquinho sobre esse equilíbrio, né? Do planejar para dar uma margem, mas também do abrir para deixar coisas novas entrarem. Sim, você está falando de uma outra característica que também é vantagem competitiva no mercado, que é a flexibilidade. Pessoas flexíveis, que se permitem recalcular a rota, que de repente elas podem olhar e falar assim, uau, eu estava indo por esse caminho, mas não faz sentido. Porque no processo de autoconhecimento, a gente acaba descobrindo nossos valores, né? Aquilo que eu não abro mão, aquilo que é importante para mim, o meu propósito, minha missão de vida, né? Minhas metas. E se o que eu estou fazendo, se a minha empresa está indo por um caminho que não está cumprindo meus valores, se eu estiver negligenciando meus valores, tem pesquisa científica que comprova que essa sensação é como se fosse uma dor física. Eu negligenciar meus valores, isso é muito disfuncional. Então, a flexibilidade de olhar para o teu planejamento e dizer, uau, eu preciso recalcular isso aqui não faz sentido. Eu estou tão flexível que eu sou capaz de, não deu certo, vamos mudar, vou colocar outro no lugar. A vida é a dinâmica, adaptabilidade, né? Então, né? onde tem... Eu costumo dizer a seguinte frase, né, para os meus alunos, todo extremo é disfuncional. Ou seja, onde tem rigidez, ou para pouco ou para muito, é disfunção. Então, a flexibilidade é o que faz a gente ter uma vida mais leve, mais tranquila, né? A gente está falando aqui com mulheres, de mulheres para mulheres. E a gente sabe que a rotina da mulher, né, tem aí uma administração de diversos papéis, né? A gente conversou agora há pouco com a Dani, mãe de 5 filhos, né? Uau, verdade. Diretoria de uma empresa. Então, assim, gerenciar o tempo. Tem como fazer isso de forma unificada, assim, a minha vida pessoal, porque muitas empreendem também justamente para ter mais flexibilidade com a família. Então, é difícil a gente desconectar, eu acho, né? É muito difícil, até porque nós executamos vários papéis, né? Nós temos, se for contar, mãe, esposa, empreendedora, amiga, filha, enfim. E é muito importante que a gente consiga ter também a flexibilidade em relação a isso, para baixar a nossa régua e nos cobrar menos. Porque é praticamente impossível que a gente consiga dar conta de tudo. Então, talvez alguns parâmetros da mídia, talvez alguma pessoa que você modele, você fala, uau, olha como fulano consegue, eu quero ser igual ela. E você, no teu dia a dia, percebe que não está dando conta. Então, o que tem que ficar claro para nós é que nós não temos o poder de administrar o tempo. A gente consegue fazer uma gestão das nossas ações, priorizando aquilo que tem a ver com nossos valores. Então, é parar para olhar assim, eu já sei que eu já não vou dar conta de tudo mesmo, então o que é mais importante para mim? Deixa eu colocar ele aqui na pirâmide da hierarquia e eu vou por aqui. Se não der para fazer tudo, tá tudo bem. O que tem que ficar claro para nós, mulheres empreendedoras, é que nós não somos perfeitas, não somos Mulher Maravilha. E muitas de nós estamos nos cobrando como se tivesse que ser. Né? E aí a régua é tão grande que a gente se chicoteia, se cobra, e vem aquele sentimento devastador chamado culpa, que eu considero um dos sentimentos mais devastadores
para uma mulher empreendedora, para no geral. Né? Então, como lidar com essa culpa? Você está ali trabalhando, quanto mais faz, vê que não conseguiu cumprir tudo, aí a culpa aumenta. E qual que é o grande problema da culpa? Todo culpado merece o quê? Punição. Então, a pessoa que se culpa, ela gera automaticamente não merecimento, autossabotagem. Então, pode ter certeza que aquelas metas que você planejou não vão ser alcançadas. A culpa vai dar um jeito de estragar todo o seu planejamento. Olha só que absurdo. É uma loucura, né? É uma loucura. E eu fiquei pensando em todos esses teus anos de coach, né? Assim, de lidar com tanta gente, com tanta empresário, né? Pessoas que estão em busca de uma mudança de vida e às vezes não é só profissional, é muitas vezes também pessoal. Qual é o principal desafio que você percebeu ao longo dessa carreira e que, compartilhando aqui, possa, né, ajudar as pessoas a, de repente, desviar desse obstáculo quando encontrar? Olha, se eu olhar para a minha trajetória profissional, né, e fazer uma estatística, eu consegui ver, né, logo numa primeira sessão de coaching, quando o empresário ou a empresária começa a trazer os desafios, eu percebo que a escolha que eles tiveram para empreender não foi pelos motivos certos. Então, para você, mulher, que está querendo empreender em 2024, que está começando o seu planejamento do zero, uau, aproveita e já pensa nisso. A escolha da tua empresa, a escolha por empreender é pelos motivos certos? Porque eu atendi muitas pessoas que escolhiam empreender assim, ó, eu vou empreender para mostrar para fulana que eu consigo, para provar para minha família que eu posso. É um motivador disfuncional. Externo, total. Externo, ao longo do tempo isso não vai se sustentar. Ou então, eu vou empreender porque eu quero ter um carro igual ao do meu vizinho. Isso não vai se sustentar ao longo do tempo. Empreender tem que ter propósito, tem que vir aquela história lá da dor, lá da minha infância, que talvez você olhando para o teu passado você vai encaixar. Né? Tem que ter uma missão, eu vou contribuir para um mundo melhor, o mundo vai fazer diferença porque eu empreendi. Isso sim é uma motivação que leva ao sucesso. Então, pensar nos motivos certos, isso sim vai ajudar a eliminar os obstáculos lá na frente. Talvez eles nem apareçam tanto, né? Por quê? Porque você tem uma motivação, você entra numa engrenagem, você se empolga, você está numa segunda-feira, tô indo trabalhar. Então, é de dentro para fora. E né? é por isso que às vezes a gente olha algumas pessoas, e acho que na pandemia a gente viu muito isso, né? Aquelas pessoas que são mais resilientes, né? Que às vezes a resiliência, a pessoa acha que é aguentar tudo, e não, né? Ela só se recupera mais rápido de algo que não aconteceu tão bem. E aí quem está de fora olha e fala assim, eu não consigo entender. Claro, porque tem uma motivação que é interna. E aí, encaminhando para o fim, que pena, porque é muito bom te ouvir. Que bom. Mas eu queria pensar assim, as pessoas gostam muito de ouvir fórmulas, listas, e a gente sabe que não funciona assim, né, Daiane? Mas que se a gente pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres que estão aqui hoje nos acompanhando, né? Como deixar um planejamento para 2024 mais assertivo e mais próximo à concretização dos meus sonhos? Sim, sim. Por mais que a gente sabe que só técnica não funciona, mas se tiver um autoconhecimento, uma dedicação prévia em relação a isso, olhar para dentro, a ferramenta ela vem para contribuir demais, né? E eu falo que se você não planejar 2024, na verdade você está planejando o teu fracasso. Faz sentido, né? Então, qual que é o primeiro passo, se a gente pudesse, né, sugerir para vocês? Invista em autoconhecimento. Procure livros que vão te agregar. Por exemplo, como uma mulher vai empreender sem ler Jim Collins? Sem ler o mundo, né, o mundo business, para se inteirar dos termos técnicos que se usa, dos pré-requisitos para ser um empresário, enfim, do que compete a ela. Então, ler livros também de autoconhecimento, o poder da autorresponsabilidade. Incrível. Eu falo que é um livro que teria que ser lido antes de abrir empresa, antes de casar, antes de ter filho, é obrigatório. É verdade. Né? Então, busque autoconhecimento, faça curso, se envolva com outras pessoas que estão pensando igual você, porque contágio social, né, minha amiga? Então, eu começo a aparecer com as pessoas que eu convivo. Então, se você convive com pessoas negativas, reclamonas, a tendência é que você se envolva com elas e comece a se parecer com elas. Então, esteja inserido em ambientes de cursos, faça curso de neurociência, curso de autoconhecimento. Tem o Método CIS, que vai ter em Joinville, aqui na nossa região, em fevereiro, que é um curso de inteligência emocional profunda, que é onde eu aprendi tudo que eu sei hoje. Então, eu devo muito ao Paulo Vieira e ao Método CIS. Então, primeiro passo, invista em livros
cursos. Invista em você. Invista em você, olhe para dentro de você. Tem ali um caderninho para que você mergulhe nele, igual o diário que a gente tinha quando era criança, adolescente, Sim. né? Então, mergulhe dentro de você. Segundo passo, estabeleça uma visão de futuro. Você tem que ter uma meta. O que você quer alcançar em 2024? Porque se você não colocar uma meta, você vai se perder no meio do caminho. Vou planejar como se eu não tenho o foco. E terceiro passo é pegar, eu chamo de esmartirizar essa meta, que em inglês smart quer dizer inteligente. Então, tornar essa meta inteligente, fazer essa meta se tornar neurologicamente correta. Então, como que uma meta é neurologicamente correta? Ela tem que ter riqueza de detalhes. Ela tem que ser aquilo que eu quero e não o que eu não quero. Aquilo ali, né? Foi incrível aquela dica que você deu. Ela tem que ser muito específica, tem que ser como uma fotografia. Você tem que conseguir exatamente ver o que você quer. Então, não, eu quero ganhar muito dinheiro em 2024. O que é muito dinheiro? Teu cérebro precisa entender quanto, em reais, faturamento, lucro, percentual, ele quer números, tá? Então, com riqueza de detalhes. E coloque datas. Dia, mês e ano. Não adianta colocar em 2024 eu quero atingir tal coisa. 2024... Pode ser dia 31 de dezembro. Tem 365 dias. O teu cérebro vai olhar e falar, meu Deus, tá confuso. Eu vou largar a mão, eu vou deixar para depois. O cérebro ama procrastinar. Então, coloque dia, mês e ano que o teu cérebro vai, opa, agora eu sei o que você quer. Sim, senhor, o cérebro obediente, né? E depois de você esmartirizar metas, aí tem a ferramenta SWOT, que é para você parar e falar, peraí, dentro do meu negócio... Quais são as minhas forças? O que eu tenho ao meu favor? Olhar para dentro de si e se reconhecer. Uau, eu sou ousada, eu sou determinada, eu tenho forças. Agora, olhar também fraquezas, né? O que eu tenho como ponto fraco que eu preciso desenvolver? Olhar para o mundo externo, para o ambiente externo e olhar ameaças. O que pode estar me ameaçando? E as oportunidades. Então, assim, essa ferramenta é poderosíssima, né? A análise SWOT, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E depois, simplesmente, colocar tudo isso em plano de ação. Eu costumo dizer que consciência... Ó a fórmula. Consciência menos ação é igual a dor. Então, se você está super consciente do que você quer, você está consciente da tua meta, mas você não age, você está literalmente pedindo para sofrer e manter uma dor constante na tua vida. Então, você tem que agir, você tem que pôr em ação, fazer o que tem que ser feito. Né? A gente até fala assim, mas eu tô com medo, né? Eu não me sinto tão corajosa igual outras pessoas. E eu queria te dizer uma coisa, o corajoso também tem medo, tá? O sentimento do medo, ele é saudável. Então, talvez o medo pode estar te impedindo, te empacando de ir lá e fazer, de agir, de colocar o plano de ação em prática. Mas lembre que o corajoso também tem medo, só que ele vai com medo mesmo. Então, esse é o meu convite para você, pegar esses passos aí básicos que a gente trouxe e se tiver medo, entenda que o medo é saudável, o medo te ajuda a ter cautela, o medo te faz analisar, né? O medo te faz sobreviver, ele faz você analisar se essa sociedade vai te ajudar ou não, se essa pessoa é boa de convivência ou não, enfim. Então, vai com medo mesmo. Ai, que maravilha. Daiane, muito obrigada. Assim, muito incrível te ouvir. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? De momentos onde também a gente faça um refresh no nosso cérebro, né? Com novas palavras, com novos olhares, novas perspectivas. Porque talvez ao longo do ano a gente saiba disso, mas a gente vai se deixando e o cérebro vai entrando no automático. Piloto automático. E aí as coisas vão indo pelo caminho mais fácil, que não vai chegar onde eu queria, né? Exatamente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Que seja um 2024 excelente. Amém, aí no seu planejamento. para todos nós. E aí? E agora? Como é que a gente vai fazer? Agora é planejar para fazer acontecer. O Sebrae Delas, Mulher de Negócios, também já fez o planejamento para 2024, gente. No próximo ano vão ter muitas ações, eventos, trilhas e conhecimento para compartilhar com você, empreendedora ou mulher que quer uma oportunidade de aprender sobre hard skills, sobre soft skills, né? Que são essas características emocionais que são tão importantes para o seu planejamento. Então, lembre de estar conosco. A gente vai falar sobre conteúdo, marca pessoal, inteligência emocional e muito mais. Acesse o nosso portal, as nossas redes sociais e venha para 2024 com um planejamento incrível ao lado do Sebrae Delas. A gente se vê na semana que vem. Tchau!